A maioria das pessoas realmente não curte a ideia de pensar em morte, mas todos nós vamos morrer e isso é fato. Mas qual seria a pior forma de morrer? Bom, fique com a gente e descubra quais são as 10 piores formas de morrer, segundo a ciência. Roda a vinheta! Fala, curiosos e curiosas, tudo bem com vocês? Eu sou o Di Vieira e esse é o quadro Guia de Curiosidades. Assim como acontece com a maioria das coisas, alguns aspectos são melhores do que outros. A realidade é que todos vamos passar dessa para melhor. E você sabe que existem formas horríveis de morrer. Mas aí eu te pergunto, qual seria a pior forma de morrer, se é que podemos dizer assim? É óbvio que é muito difícil estudar a sensação de morte, visto que a grande maioria das pessoas que vivenciou essa experiência estão atualmente meio indisponíveis para comentar esse assunto, vamos dizer assim. Isto não impediu os cientistas de extrapolar o que sabemos sobre as limitações do corpo humano e nossa tolerância para dor, lesões e privações. Então, no caso improvável e hipotético de você escolher uma maneira de morrer, vamos listar aqui quais são as 10 piores formas de morrer segundo a ciência. Em 10º lugar, a morte por fome. A morte por fome pode torturar uma pessoa por semanas. Não deve te surpreender ao saber que morrer de fome não deve ser nenhum lanchinho gostoso. Sem trocadilhos. Na verdade, é relativamente difícil morrer de fome, e de modo algum é um fim rápido. Nosso corpo evoluiu ao longo de milhões de anos para poder suportar fartura e fome, e fará os ajustes necessários caso venha a faltar comida no nosso organismo. Você já ouviu falar da dieta 101? Quem já conhece essa dieta sabe que quando confrontado com a fome, o corpo vai começar a queimar gorduras, transformando em energia. Uma vez que se esgota, ele vai para os músculos. Mas no final de tudo, acaba ficando sem opções. A extrema falta de vitaminas e minerais provavelmente levará a um sistema imunológico severamente enfraquecido. Poderia ser este motivo, e não exclusivamente fome, que eventualmente terminaria com a sua vida, já que você não teria defesa contra qualquer tipo de doença. Estudos têm mostrado que aqueles que estão prestes a morrer de qualquer maneira, muitas vezes de uma doença terminal, entram num tipo diferente de fome. O corpo se fecha e desliga as dores da fome, prolongando assim a espera da morte. Em 9º lugar, desidratação. Desde criança aprendemos que temos que beber muita água e que a água faz bem à saúde. E é verdade, o corpo humano sem água se torna caótico. Nosso corpo é formado por cerca de 60% de água. Isso mantém você saudável, bem como ajuda o sangue a fluir e limpa as toxinas perigosas do corpo. Quando você fica desidratado, as células começam a encolher, porque o corpo tira água a partir dessas células para bombear a corrente sanguínea. Isso, infelizmente, inclui as células do cérebro. E quando essas células começam a encolher, a situação fica realmente complicada. Esse processo as impede de funcionar normalmente, causando confusão, delírios, dores de cabeça e, finalmente, coma e morte. O cérebro torna-se incapaz de sustentar a função corporal normal. Como o cérebro encolhe fisicamente dentro do crânio, os vasos sanguíneos vão se afastando do crânio, causando dor e sangramento. Um por um, seus órgãos vão começar a morrer. Os rins vão morrer primeiro, e como eles são o sistema de filtro do seu corpo, esta é uma má notícia. Qualquer resíduos que são excretados normalmente pela urina vão permanecer no seu corpo, e os níveis de toxinas vão subir lentamente, se acumulando no seu sangue e sob a sua pele. Os músculos terão câimbras dolorosas e incontroláveis, e os órgãos vão começar a morrer quando o volume de sangue começar a cair. Em algumas condições, o processo pode durar cerca de 2 semanas. Então, beba água. Em 8º lugar, decapitação. Vamos agora dar uma olhada no mundo obscuro da pena capital, mas não vamos perder as nossas cabeças. Vamos falar sobre a decapitação. Um relatório detalhado do Dr. Gabriel B. Aurix, de 1905, alegou que, supostamente, o doutor tenha conseguido ter um bate-papo com a cabeça decapitada por alguns segundos. O relatório dizia assim: o rosto relaxou, as pálpebras meio fechadas sobre os olhos, deixando apenas o branco da conjuntiva visível. Foi então que chamei em uma forte voz aguda: Languile! E vi as pálpebras lentamente levantar-se, sem quaisquer contrações espasmódicas. Então os olhos de Languile definitivamente fixaram-se nos meus, e as pupilas se focaram. Ele repetiu isso 3 vezes, com a cabeça não respondendo mais na 3ª tentativa. Se esse foi realmente o caso, pode ser que a cabeça sobreviva até 30 segundos. Alguns cientistas acham, porém, que é mais perto de alguma coisa de 3 a 5 segundos, devido à rápida diminuição da pressão arterial. 3 a 5 segundos sem um corpo, no entanto, ainda são 3 a 5 segundos de uma eternidade. Profundo, não?
E isso tudo apenas considerando uma lâmina muito bem afiada. Decapitações realizadas com machados pode ainda levar vários golpes para conseguir decapitar a cabeça. A execução de Mary Stuart levou 3 golpes, durante os quais ela soltava um gemido horrível de dor e continuava orando. O carrasco teve que cortar o resto com uma faca. Independente de quanto tempo a consciência dura, a maioria dos cientistas concordam que a decapitação, não importa o quão rápida e limpa, produziria uma dor excruciante por pelo menos alguns segundos. Em sétimo lugar, temos a injeção letal. Nos últimos 40 anos, desde que a pena de morte foi restabelecida em 76, os Estados Unidos já executou 1.500 dos seus criminosos. Independentemente de quão bárbaro você considera essa prática, a maioria das pessoas tendem a concordar que esse é um método mais humano do que a decapitação. Dito isso, podemos nos tranquilizar e nos considerar mais civilizados do que nós mesmos alguns anos atrás. Bom, isso não é verdade. O método mais comum da pena de morte, a injeção letal, pode ser mais cruel e dolorosa do que parece. Há 3 elementos para uma injeção letal: tiopental de sódio, para deixar inconsciente, brometo de pancurônio, para paralisá-lo, e cloreto de potássio, para enfim matá-lo. Acontece que mesmo que isso se pareça com um procedimento médico, a coisa toda é virtualmente não regulamentada. Não há estudos, não há provas, e não existe uma dose padrão real que garanta que os procedimentos funcionem corretamente. Acredita-se que muitos dos condenados recebeu a dose de tiopental de sódio muito baixa. Muitas vezes a dose mais elevada administrada é 2 vezes a dose letal para um pequeno animal. Isso significa que os condenados são paralisados, mas estarão semiconscientes, enquanto os outros 2 ingredientes lentamente os sufocam e param o seu coração. Um processo que é extremamente doloroso. Relatos de testemunha incluíram casos que o preso gemiam, se contorciam e até mesmo tentaram se sentar durante o procedimento. Sim, isso é aterrorizante. Mas então você pode escolher a cadeira elétrica, seria melhor, certo? Errado. Em sexto lugar, a cadeira elétrica. Em face de uma escassez de drogas por injeção letal, os Estados Unidos estão pensando em trazer de volta a velha cadeira elétrica. Isso, no entanto, é uma péssima forma de morrer. Mesmo se tudo correr bem, não há como contornar o fato de que o preso é essencialmente torrado até morrer. Enquanto a corrente elétrica passa através do corpo do preso, o coração para, o sangue ferve e o sistema nervoso congestiona, provocando asfixia. O corpo vai inchar e ferver o sangue que vai sair por cada orifício. Às vezes os olhos saltam, seguido de chamas em seus buracos por debaixo da pele. A temperatura do corpo é tão quente que a pele assa e pode cair da carne, isso é, se tiver sorte. Se você não estiver com sorte, em seguida a tensão elétrica pode não ser alta o suficiente para matá-lo, pelo menos não com rapidez suficiente. Houveram casos que o processo levou 10 minutos para assar o preso lentamente. Assim que a corrente torna o preso incapaz de controlar movimentos ou fala, ele vai cozinhar apenas silenciosamente, ainda consciente. Quando as drogas se esgotarem, alguns estados estão pensando seriamente em trazer de volta a cadeira elétrica, para não deixarem de cumprir os prazos das execuções na fila de morte. A verdade é que se pudéssemos escolher, a guilhotina ainda seria a melhor forma de execução. Em quinto lugar, crucificação. Também, um outro método de execução, a crucificação não é menos dolorosa. Muitos de nós tendem a pensar nesse método como que quase puramente simbólico, mas a realidade é que ele era um método incrivelmente brutal de execução. A maioria de nós provavelmente tem uma imagem forte na mente do que é uma crucificação, mas as consequências reais dessa morte são menos conhecidas. Embora perfurar mãos e pés com os pregos e deixar a pessoa em um morro distante não seja algo agradável, acredita-se que a causa real da morte das pessoas crucificadas era asfixia. Inicialmente, quando uma pessoa era pregada em uma cruz, eles tentavam instintivamente apoiar o seu peso nas suas mãos e nos seus pés feridos. Mas uma vez que a força nas pernas acaba, os braços são forçados e o peito trava para baixo. Com isso, se torna incrivelmente difícil respirar até o fim, e os níveis de dióxido de carbono no corpo disparam, enquanto a vítima consegue respirar apenas pequenos goles de ar. Esse processo pode levar horas e até mesmo dias. Na verdade, ela foi considerada a prática mais gentil entre os demais métodos que existiam na época por quebrar a perna e assim encurtar o sofrimento da pessoa. Em quarto lugar, descompressão. Em 1983,
4 mergulhadores estavam dentro de uma câmara de descompressão na plataforma de petróleo da Byford Dolphin, quando a câmara explosivamente se descomprimiu. A pressão do ar foi de 9 atmosferas até 1 em menos de 1 segundo. O dano que isso causou ao mergulhador foi catastrófico. Tudo nas regiões torácicas e abdominal, incluindo a sua coluna, foram arrancados à força do seu corpo e arremessado em até 30 pés. Seu peito, órgãos e traqueia foram encontrados espalhados pela câmara. A vantagem do incidente em Byford Dolphin é que ele foi extremamente rápido. Infelizmente, não foi o caso do russo da missão Soyuz 11. Quando a equipe reentrou na atmosfera em 1971, um selo quebrou e a cabine despressurizou. Qualquer gás aprisionado no pulmão se expande e danifica o tecido, mesmo se as vítimas atendem seus instintos e acabam prendendo a respiração quando o ar escapa. A tripulação teria sentido assim como se tivesse levado um chute forte no peito e incapaz de respirar. Bolhas de gases dissolvidas no sangue começam a se formar e viajam por todo o sistema circulatório, causando extrema dor e obstruindo o fluxo sanguíneo. Eles provavelmente experimentaram terríveis câimbras musculares. Toda a tripulação foi encontrada morta por asfixia quando chegaram ao chão. Terceiro, morrer queimado. Sabe aquelas perguntas? O que você prefere? Queimar até morrer ou congelar até morrer? Escolha o congelamento. A raça humana, ao longo dos anos, demonstrou um portfólio grande quando o assunto é matar com fogo. Desde queimar a vítima em estacas até as salas dentro do touro de bronze, artefato da Roma antiga. Mas também existem, no entanto, as pessoas que morrem no fogo por acidente. Enquanto cada um tem as suas diferenças súteis, você pode ter certeza que nenhum dos casos é agradável. Se você tiver sorte, a fumaça vai chegar em primeiro lugar. Em incêndios em casa, 75% das pessoas morrem de envenenamento por monóxido de carbono. Quando a causa da morte é simplesmente a queimadura, os resultados são bastante angustiantes. Imagine que tocar um prato quente, mesmo que você tire a mão rápido, dói absurdamente. Agora imagine quando você não pode tirar a mão. A dor aguda imediatamente é sentida quando as chamas chegam perto da sua pele, estimulando os nervos e começando a cozinhar a carne. Isso realmente vai aumentando a sensibilidade da pele à dor. Depois de um curto período de tempo, a camada superior da pele, contendo os nervos mais sensíveis, queimam e uma dor mais profunda e mais maçante vai se iniciar. Você provavelmente vai ficar consciente tempo suficiente para cheirar a sua própria carne cozida. Eventualmente, vítimas de queimaduras morrem por perca de fluidos, perca de sangue, causando parada cardíaca. Número 2. Radiação. Apesar do que os filmes podem ter ensinado, a exposição à radiação é muito pior do que parece e resulta numa morte longa e agonizante. O processo real que produz os sintomas é a capacidade da radiação ionizante de rasgar átomos e moléculas, tornando-os altamente instáveis. E isso não será muito bom para você. A gravidade dos seus sintomas vai depender da dose e do tipo de radiação. Pequenas doses vão trazer náuseas, vômitos, dores de cabeça, febre e erupção cutânea. Doses mais elevadas vão começar a rasgar as suas células, fazendo com que as células do sangue, brancas e vermelhas, morram. Isto significa um enfraquecimento do sistema imunológico, hemofilia e anemia quando seus glóbulos brancos e vermelhos e suas plaquetas morrerem. Em doses extremas, a pele se torna vermelha e bolhas começam a surgir. Existe um risco maior de danos neurológicos, causando tremores e convulsões nessa mistura. E finalmente, a número 1, escapismo. Escapismo era um antigo método de execução projetado pelos persas e causava tanto sofrimento quanto possível antes da morte. A vítima era presa dentro de 2 barcos ou em troncos escavados, com apenas sua cabeça, mãos e pés salientes. A vítima era alimentada à força com leite e mel, até o ponto que eles desenvolvessem horríveis diarreias. Neste momento, mais leite e mel eram derramados sobre a vítima, particularmente nos olhos, na boca e nas genitais, a fim de atrair insetos. A ideia era que, como os barcos cheios de leite e mel e fezes humanas, os insetos escavadores iriam criar colônia dentro da vítima, perfurando a vítima, causando horríveis torturas sobre ela. Há um debate sobre se os insetos realmente penetravam na pele ou simplesmente levavam a vítima à loucura enquanto se acumulavam sobre ela. E isso combinava com os ferimentos que eram infligidos, fazendo com que o corpo ficasse gangrenoso. Esse método de tortura durava muitos dias, mas a morte acabaria por vir por desidratação, fome, exaustão e choque séptico. Você não precisa ser nenhum cientista para descobrir que essa é uma forma desagradável de morrer. Bom galera, vamos parar por aqui, né? Chega de coisa ruim.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Brincadeiras à parte, queria agradecer a loja Santa Grife por apoiar o canal, valeu mesmo, Luquinhas. Lá você encontra produtos de diversas marcas como MCD, Globe, Oakley, Lost, inclusive L2A, lá você encontra essa peita e muitas outras. E uma novidade, galera, a loja Santa Grife é representação exclusiva da Kings na região. Se você curte os produtos da Kings, é só colar na loja. Na descrição tem um link aí para você curtir a página dos caras e ficar por dentro de todos os produtos que chegam. Em breve vai ter a loja online. Se você viu a chamada desse vídeo lá no Facebook, onde eu escrevi vídeo novo, galera, as 10 piores formas de morrer, volta lá, curte o vídeo, curte a nossa página, compartilha com os amigos. E aqui no YouTube já deixa seu like, isso ajuda muito a gente. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Acione esse sininho aqui. Acione. Sonya wins. Flawless victory. Clica nesse sininho aqui para você receber no seu celular instantaneamente quando o vídeo sair. E compartilha com os amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer pra gente trazer mais vídeo para vocês, galera. Muito obrigado por ficar com a gente até o final. Beijos e abraços. Fui!